Doutor Luís Amado, Doutor João Salgueiro, minhas senhoras e meus senhores, eu estou com um problema muito sério. Venho de um país produtor de petróleo e com a baixa do preço do petróleo tenho que cortar no orçamento para ajustar. E eu tenho que cortar na minha intervenção para ver se ajusta aos tempos que o Dr. João Salgueiro me deu. Antes de mais, queria agradecer pelo convite para participar nesta conferência e, por outro lado, saudar a criação das conferências de Lisboa. Acho que é uma oportunidade muito importante para se discutirem alguns problemas atuais do nosso mundo. Problemas atuais do nosso mundo quer dizer problemas das pessoas. E, por outro lado, o facto de terem convidado pessoas de várias geografias também permite compreender o outro lado. Compreender o outro quer dizer compreender os problemas do outro lado. A minha visão é a visão de um africano, portanto, é a visão de um receptor de ajuda. E vou começar pelo fim. A minha intervenção leva a 3 conclusões, ou são 3 conclusões que eu fiz primeiro, que depois desenvolvi na minha intervenção. A primeira conclusão é que precisamos de mudar os métodos e os sistemas atuais de financiamento para o desenvolvimento. Uns precisam de ser melhorados, outros precisam de ser alterados. Porque senão, se não fizermos isto, não vai haver grande evolução na questão do desenvolvimento. A segunda conclusão é que precisamos de mais solidariedade. Precisamos de ajudar as pessoas, ensinar as pessoas a pescar e não dar-lhes o peixe. Precisamos de ajudar a puxar os que estão em baixo, cá para cima. A terceira conclusão é que a educação ou a formação das pessoas é a base fundamental para a estabilidade dos países. E a estabilidade dos países é a base fundamental para haver desenvolvimento. Portanto, a problemática da educação, que já foi aqui abordada por muitas pessoas, é fundamental nos países ditos subdesenvolvidos ou atrasados, ou os africanos, como queiramos chamar-los. O financiamento do desenvolvimento continua a ser um dos grandes problemas da economia mundial, em que os países com recursos reduzidos ou mal geridos encontram enormes barreiras para garantir níveis mínimos de financiamento que lhes permitam atingir dinâmicas sustentáveis de desenvolvimento económico e gerar níveis adequados de bem-estar. A questão não é nova, mas, contrariamente ao desejável e ao prometido, não encontrou soluções até hoje. Bem pelo contrário, hoje, a concentração de grandes meios de financiamento a nível internacional é muito superior do que há 20 ou 30 anos. A crise financeira que explodiu em 2008 e que está longe de estar resolvida, retirou de cena várias economias e agentes com propensão ao investimento para os substituir por um novo tipo de agentes que alimentam e vivem, em boa parte, de um mundo de especulação, sem regras e sem regulação, cuja transformação eles próprios bloqueiam. Por exemplo, a tão prometida reforma do sistema financeiro internacional, em particular das instituições de Bretton Woods, não passou do papel. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial ou o Banco Africano de Desenvolvimento continuam iguais a si próprios. Quando falamos em financiamento do desenvolvimento, estamos, essencialmente, ao falar do financiamento do investimento e das chamadas despesas de apoio ao desenvolvimento.
Entendo, por estas últimas, as despesas de funcionamento não salariais, mas consideradas fundamentais para apoiar o bem-estar das populações e a sustentabilidade do investimento, como sejam despesas de formação, custos de operação dos investimentos ou até programas de vacinação. O esforço que os países fazem para promover e sustentar o desenvolvimento em bens tangíveis. A quase totalidade dos financiadores internacionais, bilaterais, multilaterais, bancários ou não, ignora a dimensão e a estrutura deste esforço, menosprezando o investimento em conhecimento, qualificação ou inovação, essenciais para o ritmo e qualidade do desenvolvimento. Tal visão não permitirá que os países menos desenvolvidos se libertem do círculo vicioso da pobreza. Em termos estritamente econômicos, as necessidades de financiamento de uma economia ou de uma empresa dependem, em termos gerais, do ritmo de crescimento do produto e da respectiva intensidade marginal do capital. As economias em desenvolvimento que queiram crescer a ritmo elevado, se optarem por soluções tecnológicas de forte intensidade de capital, muitas vezes impostas pelos próprios financiadores ou pelos fornecedores de equipamentos e de tecnologia, necessitarão de muito mais financiamento do que os que escolherem soluções tecnológicas mais adequadas à realidade dos países ou das empresas. Soluções de maior intensidade em capital criam poucos empregos e exigem qualificações que o país não possui ou pode gerar, o que implica o recurso à mão de obra estrangeira qualificada, gerando outros ciclos de dependência e aprofundando a estratificação social. Mas, quais são as principais fontes de financiamento do desenvolvimento? Podemos considerar as fontes internas e externas. As primeiras referem-se à poupança dos particulares, das empresas e do Estado. As segundas englobam diversas formas, como sejam o investimento de direito estrangeiro, ou empréstimos, ou ajuda ao desenvolvimento. Ora, como acontece na generalidade dos países em desenvolvimento, com particular evidência em África, as fontes internas são muito débeis e muito assimétricas, dados os grandes desequilíbrios na repartição do rendimento. Só as grandes empresas e os grupos sociais do topo conseguem poupar, e o que conseguem poupar vai em grande parte para o estrangeiro e para os paraísos fiscais. O Estado pouco ou nada poupa, e quando conseguem poupar, utilizam na maioria dos casos essa poupança de forma pouco produtiva e sustentável. Em relação a esta questão da poupança, não me coíbo de transmitir parte de uma análise feita por um investigador português, já que, no contexto africano, a poupança, mesmo quando possa constituir motivação para alguns trabalhadores ou alguns agentes econômicos, é grandemente dificultada pelo peso da dimensão familiar. Consumir por direito, sine die, sem contrapartida material ou financeira, o que é aceito como obrigação pelas famílias, como moral social generalizada, mas que, à luz dos valores do mundo ocidental, será lido como parasitismo. A não aceitação desta norma culturalmente defendida tem sanções nas famílias, as quais a grande maioria, mesmo os cidadãos chamados assimilados, evitam enfrentar, preferindo o empobrecimento, o endividamento permanente ou outras saídas da ocasião. Logo, a grande maioria dos países em desenvolvimento, para se desenvolverem, tem de recorrer ao financiamento externo. E o que vemos aqui? A ajuda ao desenvolvimento, em consequência das crises económicas e financeiras que têm atingido os principais países doadores, tem vindo a ser cada vez mais comprimida de forma generalizada. O investimento direto estrangeiro nos países em desenvolvimento, nos últimos 10 anos, quadruplicou. Mas, salvo honrosas exceções,
tem continuado a privilegiar a exploração de recursos naturais com uma fraquíssima taxa de valor acrescentado a nível nacional. Quem pensou que as formas de controle da economia mundial do tipo antigo estavam em vias de extinção, enganou-se. Elas assumiram novas e mais subtis formas. Resta o recurso a empréstimos, que reganharam também formas ainda mais penalizantes, como seja o empréstimo ou o financiamento, tendo como contrapartida o acesso a recursos estratégicos, como é o caso do petróleo e dos minerais. Financiamentos frequentemente utilizados em investimentos de baixa prioridade ou com nula ou reduzida rendibilidade. Acresce que quase sempre são financiamentos ligados a importações de bens, serviços, de mão de obra dos países financiadores, contribuindo para agravar a balança comercial dos países a que, ironicamente, se chama países beneficiários. Nós, africanos, temos de ter uma nova visão e pugnar por uma nova atuação se efetivamente desejamos o desenvolvimento do nosso continente. Não será necessário definir novos parâmetros, porque outros já antes os definiram. Quando alguém afirma que a essência da dinâmica de desenvolvimento terá que ser necessariamente o oposto da expansão colonial, isto é, enquanto esta exigia a anulação e marginalização dos recursos humanos do território ocupado como condição para a sua própria existência, aquela não poderá realizar-se se não conseguir arrancar da marginalidade, da passividade, o grosso da força ativa do seu espaço territorial, condição para o alargamento do mercado interno, da capacidade criada, da sua propensão a poupar, a investir, que são, em suma, o motor da sua autossustentação. Não chegarão os fluxos financeiros, humanos e tecnológicos externos se o tecido social interno não tiver a capacidade de os transformar em impulsos renováveis no tempo. Esta é, meus caros senhores, a realidade vivida que muitas vezes não desejamos olhar. Uma questão crucial é o que fazer com esses financiamentos e investimentos. Os financiamentos externos podem dividir-se em linhas de crédito e empréstimos livremente contratados nos mercados financeiros externos. Estes têm aplicação livre da parte das entidades nacionais que os contratam. Se houver transparência, clarividência e ausência de corrupção, estes financiamentos são os melhores para se dinamizar as economias, valorizar os recursos humanos e cobrir as necessidades de investigação, desenvolvimento e inovação, fontes de produção de conhecimento e de progresso das economias. As linhas de crédito, do meu ponto de vista, são a pior fonte de financiamento. A filosofia de base dos países que concedem estas linhas de crédito é de apoiar as empresas, as suas empresas, muitas vezes com dificuldades de sobrevivência nos respectivos mercados nacionais, por ineficiência das suas estratégias ou por outras razões. Estas linhas de crédito servem, do mesmo modo, para ajudar a internacionalização das economias dos países que os outorgam, pondo à disposição das suas empresas recursos escassos e, via de regra, caros, em condições excepcionais de bonificação. É difícil, neste caso, as empresas nacionais dos receptores competirem com as estrangeiras quando estas beneficiam dos apoios inerentes às linhas de crédito. Trata-se, à luz do livre comércio mundial, de uma concorrência desleal. Assim, as linhas de crédito servem principalmente os interesses estrangeiros e não de quem as recebe. Mesmo que sejam os departamentos governamentais a definirem os projetos a serem financiados por estas linhas, isto não retira em nada a substância de base das linhas de crédito, ajudar as empresas dos países que as concedem. As linhas de crédito apresentam, em termos gerais, duas vertentes: a aplicação no financiamento de infraestruturas e importação de bens de consumo final. No primeiro caso, raras vezes é feita uma reserva do mercado a empresas nacionais
cujo coeficiente de utilização depende da sua capacidade de funcionamento e organização. Mas não é por aqui que se podem descortinar as mais relevantes vantagens. As infraestruturas constituem um elemento essencial do estoque de capital fixo das economias e elemento preponderante para o crescimento do seu produto potencial. Portanto, se as linhas de crédito contribuírem para o enriquecimento do património físico dos países, a dívida externa inerente às linhas de crédito, a ser paga com juros pelas gerações futuras, tem uma compensação no incremento do património econômico nacional. O mesmo não ocorre quando as linhas de crédito são aplicadas na importação de bens de consumo final. Estes bens são consumidos num único ciclo econômico, não contribuindo para se criar massa crítica para o crescimento futuro. Não são geradores nem de renda e muito menos de emprego. Estes resultados verificam-se nas empresas exportadoras e nas economias que consideram linhas de crédito de apoio às suas exportações. O que fica, portanto, é apenas a dívida e a certeza de se ter ajudado a empresas estrangeiras, as quais, em princípio, precisam menos de ajuda do que as empresas nacionais. Se as linhas de crédito forem usadas na aquisição de bens de capital, equipamentos, material rolante, pode igualmente ficar alguma coisa em termos de estoque de capital fixo. Em resumo, o problema das fontes de financiamento do crescimento e do desenvolvimento econômico é crucial na estratégia das políticas econômicas de todos os países. Agora põe-se a questão: poderá este modelo continuar? Não será ele que gera as condições para a emergência e propagação de grupos radicais e terroristas ou aparecimento de epidemias como o ébola? Felizmente, a comunidade internacional tem uma consciência crescente que a persistência deste modelo pode arrastar a humanidade para certas catástrofes, como a multiplicação de vários tipos de conflito, de base religiosa, étnica, de acesso à água potável ou mesmo de um conflito um pouco maior. Convirá não confundir o sucesso de meia dúzia dos países emergentes com o insucesso de largas dezenas de países pobres. As Nações Unidas têm procurado encontrar vias diferentes para a reforma do sistema financeiro internacional e para o financiamento do desenvolvimento. Todavia, os resultados não são muito encorajadores. Não admira, portanto, que a Assembleia Geral da ONU tenha decidido, há cerca de um ano, promover mais uma conferência internacional, a terceira, que se irá realizar agora em Addis Abeba, de 13 a 16 de julho do próximo ano. O facto de se realizar em África e numa zona em que nasceu a humanidade talvez permita que os Estados-membros percebam a urgência de mudar. Esperamos que não seja mais uma realização mais ou menos burocrática para identificar as razões por que o Consenso de Monterrey e a Declaração de Doha não têm tido resultados relevantes práticos. Em 2015, far-se-á também a avaliação dos Objetivos do Milénio. Registaram-se alguns progressos. Esta terceira conferência terá de concretizar bem e de forma concreta como o sistema financeiro mundial irá suportar o programa da ONU pós-2025 e apoiar as várias dimensões do desenvolvimento sustentável e durável. Finalmente, os desafios que se colocam ao desenvolvimento e à cooperação internacional são enormes. Acentuada instabilidade dos mercados financeiros e de matérias-primas, elevadas taxas de desemprego, em particular de jovens, insuficiente investimento na qualificação de mão de obra, grandes assimetrias na distribuição da riqueza e do rendimento, falta de qualidade dos sistemas de saúde e de educação, generalização e sofisticação de redes de crime e de corrupção, ou o endividamento acelerado e crise das dívidas soberanas. Seremos todos capazes de responder a estes desafios, construindo uma parceria mundial para o desenvolvimento e para a paz? Precisamos de globalizar o bem-estar e não apenas globalizar os mercados. Esperemos que sim, pois não temos alternativa. Muito obrigado.